Você já pensou em um rabino judeu ortodoxo falecendo e retornando com apenas um nome em seus lábios? Não o de um sábio antigo ou de um profeta, mas de Jesus? Olá, Rabino Davi. Agradecemos por estar aqui. Pode nos relatar como essa experiência tão incomum teve início? Ouço que antes do início do Shabat, tudo escureceu. Desmaiei subitamente, ali mesmo em casa. Meu coração simplesmente parou. Enquanto os médicos lutavam contra o tempo para me ressuscitar, o que eles não sabiam é que eu já havia partido. Minha alma havia cruzado. Atravessei para um lugar que palavras humanas não conseguem descrever, e o que vi desmontou tudo o que eu pensava saber. Passei a vida inteira estudando, orando, buscando a verdade, judeu ortodoxo, dedicado. Jamais imaginei que um dia estaria diante de Jesus. Sim, ele mesmo. Aquele que passei décadas rejeitando com respeito, mas com firmeza. Isso não foi apenas uma experiência de quase morte, foi um encontro, uma revelação. Algo tão profundo que virou meu mundo de cabeça para baixo. Meu nome é Davi Elnathan, nasci no Brooklyn, em Nova York, dentro de uma família judaica tradicional até a raiz. Desde que me entendo por gente, vivi nesse ritmo. Orações como meu pai de manhã cedo, escola hebraica depois da aula comum, jantares de Shabat que se estendiam noite adentro, sempre com discussões sobre Torá e Talmud em volta da mesa. A fé não era apenas parte da nossa vida, era a vida. Era a vida. Tudo girava em torno disso. Cada escolha, cada conversa, cada detalhe do dia tinha um significado espiritual. E quando cheguei aos 20 e poucos anos, já estava decidido. Queria ser rabino. Não para aparecer ou ter algum tipo de poder, era porque a Torá tinha me fisgado de um jeito que só quem já sentiu entende. Ela não era apenas um texto para mim, era como se fosse o esqueleto da criação, cada letra com propósito. Estudei anos na Yeshiva, dias, noites, sem parar, memorizei a Torá, mergulhei na Mishnah, enfrentei os debates do Talmud, aprendi com os comentários dos nossos maiores sábios. Meus mestres eram homens sérios, firmes, e eu tentava ao máximo andar nos passos deles. Quando finalmente fui ordenado, assumi uma comunidade, me tornei rabino congregacional. Meu dia a dia era estudo, ensino, aconselhamento, oração em grupo. Eu amava aquele povo, amava nossa história, nossa forma de viver. Sentia um peso sagrado no chamado de guiar outros pelo caminho da aliança, aquela que Deus fez com Abraão e confirmou com Moisés. Sempre levei isso a sério, muito sério mesmo. Sobre o cristianismo, nunca fui do tipo que odiava ou debochava. Tive amigos cristãos e admirava a dedicação deles à família, à oração. Mas para mim estavam errados. Sinceros talvez, mas confundidos. Sempre vi Jesus como um professor judeu que acabou virando o centro de uma religião fora de rota. Na minha cabeça, o Messias tinha que trazer paz duradoura, reconstruir o templo, restaurar os exilados, não morrer numa cruz. Quando alguém vinha me falar de Jesus, eu ouvia, respondia com educação. Às vezes até explicava nosso ponto de vista com base na Torá, mas nunca com raiva. Eu só não acreditava, simples assim. Para mim, Jesus não era o Messias, nem divino. Era um personagem histórico, e pronto. Minha fé estava firmada num Deus único, eterno e indivisível. E numa vida guiada pelas mitzvot, não por graça ou redenção. Eu tinha certeza disso, não por arrogância. Eu tinha certeza disso, não por arrogância, mas por tudo o que vivi, estudei, questionei e experimentei espiritualmente. Achei que minha base era inabalável, que nada mudaria isso, mas me enganei. Minha vida era como um relógio sagrado, marcado por séculos de tradição. Eu acordava antes do nascer do sol, enrolava o tefilim no braço e na testa, e recitava cada palavra das orações com o coração inteiro. Cada bênção, cada linha do Shema, era feita com intenção real, e depois da oração, me reunia com outros homens na sinagoga para estudar a Torá. Antes mesmo do café, já estávamos debatendo sobre amor, justiça e os segredos escondidos nos textos. Grande parte das manhãs eu passava preparando aulas, ensinando nas sinagogas e no Beit Midrash. Guiava jovens pelas passagens mais complexas do Talmud, sempre insistindo em algo que aprendi cedo, Kavaná, a intenção.
Não basta repetir, é preciso sentir, entender, mergulhar no coração da lei. À tarde a rotina mudava. Era hora de aconselhar. Gente da comunidade vinha até mim com dúvidas, algumas bem práticas, outras completamente existenciais. Um casal me procurava para entender as regras da pureza familiar. Uma viúva aparecia com os olhos marejados, querendo apenas companhia enquanto lia os Tehillim. Às vezes eu mediava conflitos delicados. Eram nesses encontros que eu mais sentia meu chamado. Não era só erudição, eu era um pastor, um cuidador. Minha vida era simples, mas cheia de significado. E muito disso vinha da minha esposa, Miriam. Ela era minha base, uma mulher firme, sábia, com uma fé tão profunda que me emocionava. Toda sexta-feira à noite, ela acendia as velas de Shabat, com lágrimas nos olhos. Era um momento sagrado. Criamos nossos 3 filhos com amor e reverência. Estudaram em escolas judaicas, aprenderam hebraico cedo e só comiam em casa. Nossa cozinha era kasher. Tudo tinha propósito. As tardes de sexta-feira eram mágicas. A casa se transformava, limpa, silenciosa, cheirando a xalá e frango assado. Nos sentávamos à mesa, abençoávamos o vinho e o pão, cantávamos o Zemirô. E depois mergulhávamos em discussões animadas sobre a Torá. Isso não era só tradição, era vida, era alegria. E para mim, Deus não estava distante. Ele habitava nos detalhes. Cada mandamento, cada norma da Halachá era uma ponte para me conectar com Ele. Nunca senti a fé como um peso, sempre a via como um presente. Minha visão era clara. Éramos um povo com missão, escolhidos não por mérito, mas porque Deus confiou sua palavra a nós. Eu não precisava de prova da existência dele. Eu via Deus no nascimento de um bebê, nas estações do ano, na sobrevivência milagrosa do nosso povo. Nunca duvidei da Torá. Eu respirava isso. Mesmo quando o tema era cristianismo, eu mantinha a calma. Respeitava, mas discordava totalmente. Acreditava que os cristãos haviam interpretado errado as Escrituras, distorcido as profecias. Jesus, para mim, não era o Messias, o verdadeiro Messias. O verdadeiro Messias ainda viria, para trazer paz, reconstruir o templo, iniciar a era da redenção. Como isso ainda não tinha acontecido, minha convicção permanecia intacta. Eu estava em paz com o que cria. Não buscava mais nada. Não sentia falta de nada. Era uma quinta-feira à tarde, começo de primavera. Tinha acabado de aconselhar um casal que se preparava para o casamento. Falamos sobre a Ketubá, sobre os costumes, a família. Saí da sala com a mente já no sermão que eu ia preparar para o Shabat. Estava empolgado, queria falar sobre a Parajá Vaikra e o verdadeiro sentido do sacrifício. Mas no caminho pelo corredor da sinagoga, algo estranho aconteceu. Senti um aperto no peito. Na hora, achei que fosse só indigestão, ou uma dor muscular, e ignorei. Estresse antes do Shabat era comum, com tanta coisa para organizar, mas o desconforto não passou, pelo contrário. A dor começou a se espalhar pelos ombros e descer pelo braço esquerdo. Minha respiração ficou curta. Me apoiei na parede, tentando não demonstrar nada. A visão começou a embaçar. Mesmo assim, me convenci de que não era nada grave. Eu tinha 52 anos, comia bem, caminhava todo dia. Eu tinha 52 anos, comia bem. Caminhava todo dia. Não tinha histórico na família, e Miriam estava me esperando em casa. Quando cheguei, tentei disfarçar com um sorriso. Ela olhou direto para mim e disse: "Você está pálido. O que foi?" "Só um pouco de pressão. Deve passar", murmurei, tentando tranquilizá-la, mas ela não acreditou. "Senta. Vou ligar para o médico?" Não precisa. Só me dá um tempo." Comecei a falar, mas não consegui terminar. Uma dor intensa rasgou meu peito. Minhas pernas cederam, desabei na cadeira da sala de jantar, apertando o peito com as 2 mãos. Vi o rosto da Miriam mudar no instante. Da preocupação para o pânico, Miriam pegou o telefone com as mãos trêmulas e ligou para o serviço de emergência. A voz dela tremia, mas ainda assim, soava firme enquanto dava nosso endereço. Os minutos seguintes foram um completo caos. Minha respiração ficou curta, os suores escorriam pelo meu rosto, e eu sentia como se o corpo inteiro estivesse cedendo, como se algo me esmagasse por dentro. A dor não era uma pontada, era um peso como ferro fundido sobre meu peito. Tentei orar, mas nenhuma palavra saía.
Queria dizer a Miriam que eu a amava, que sentia muito por tudo, mas nem isso consegui. Estava preso dentro de mim mesmo, enquanto o mundo ao redor virava fumaça. Quando os paramédicos chegaram, entraram como um furacão, agiram rápido. Eu ouvi as vozes deles, mas pareciam distantes, abafadas, como se eu estivesse ouvindo debaixo d'água. Vi rostos flutuando, mãos se movendo, tudo meio embaçado. Um deles se inclinou e perguntou se eu conseguia ouvi-lo. Tentei mover a cabeça, responder qualquer coisa, mas o corpo não obedecia. Quando me colocaram na maca, ainda tive um último vislumbre de Miriam. Ela estava parada na porta, com a mão cobrindo a boca e lágrimas rolando, e então sumiu. A dor, os sons, a luz, tudo desapareceu de uma vez, só restou o silêncio. E depois, o nada. A próxima coisa que lembro é de não sentir mais nada, sem dor, sem pânico, sem peso, só quietude. A princípio, achei que tivesse desmaiado, mas algo estava diferente. Eu estava consciente, totalmente, mais desperto do que jamais estive. Meus sentidos estavam afiados, mas eu não sentia meu corpo, não estava deitado, nem em pé, nem em lugar algum. Eu simplesmente era. Foi então que vi, abaixo de mim, sim, abaixo, como se eu estivesse flutuando, vi 2 paramédicos sobre um homem numa maca bem na minha sala de jantar. Um deles fazia compressões no peito, o outro preparava o desfibrilador e gritava comandos. Levou só um instante para eu perceber. Aquele homem era eu. Minha primeira reação não foi medo, foi confusão. Como eu podia me ver de fora, como eu estava ouvindo tudo aquilo com tanta clareza, mesmo estando fora. As vozes pareciam distantes, mas nítidas, como se eu estivesse debaixo d'água. Miriam estava encolhida no corredor, orando, o rosto enterrado nas mãos. Queria correr até ela, gritar que estava aqui, que ia ficar tudo bem, mas não consegui, sem voz, sem corpo, nem ar para respirar. Tentei me mover, estender a mão. Nada. Não tinha mãos. Minha presença estava ali, mas não se encaixava em lugar nenhum. Era como um pensamento solto no espaço. Eu observava a cena, mas ela parecia ao mesmo tempo próxima e distante. Vi meu corpo, pálido e imóvel, vazio, e senti uma tristeza profunda. Não medo, tristeza, não por mim, mas por eles, pela Miriam, pelos nossos filhos, por todos que ainda estavam presos naquele momento, sem entender o que estava acontecendo. Foi aí que caiu a ficha. Eu estava fora do corpo. Literalmente, não sei quanto tempo fiquei ali. O tempo naquela dimensão não fazia o menor sentido. Só sei que continuei assistindo. Vi os paramédicos colocarem as pás do desfibrilador no meu peito. Vi meu corpo se sacudir com choque. Um deles xingou baixinho. O outro checou meu pulso, balançou a cabeça e voltou com as compressões. Estamos perdendo ele, alguém disse, mas eu queria gritar. Eu tô aqui. Eu não fui embora. Só que ninguém me ouvia, nada em mim se movia. E mesmo assim eu estava ali, completamente consciente. E mesmo assim eu estava ali. Uma calma estranha começou a me envolver. Não era paz, mas um silêncio que me esvaziava. Eu parei de lutar. Só fiquei observando. Sem apego, sem pânico, apenas ali. E então algo começou a mudar. A sala ao meu redor foi se desfazendo. Não escureceu, exatamente. Só ficou menos real, como uma lembrança que começa a sumir. Os sons, os movimentos, tudo foi se silenciando. Como se alguém estivesse abaixando o volume devagar. Senti que estava sendo puxado para longe, mas não de forma brusca, era suave, quase gentil. E lá no fundo eu sabia. Eu estava cruzando uma linha, um ponto sem volta. Seja lá o que viesse a seguir, eu já não pertencia mais ao mundo que conhecia. Conforme fui me afastando da cena que havia deixado para trás, tudo começou a se desfazer. As paredes da minha casa, as luzes da ambulância, o vai e vem frenético dos paramédicos, tudo foi sumindo como névoa sob o sol da manhã. Mas o que veio depois não foi escuridão, foi luz, só que não uma luz comum. Não vinha de uma lâmpada nem do sol, ela não batia em nada, ela era o espaço ao meu redor. Não fazia sombra, não tinha origem, estava simplesmente ali, me cercando, me preenchendo, me chamando, e havia algo vivo nela.
É a única forma que consigo explicar. Essa luz tinha consciência, era calorosa, acolhedora, quase como se estivesse respirando, a cada pulsar silencioso dela. Algo dentro de mim se transformava. Uma paz que eu nunca tinha sentido. Uma clareza absoluta e, acima de tudo, amor. Não um amor abstrato, mas um que te conhece por inteiro e ainda assim te envolve. Um amor que te segura quando nem você sabe. A tristeza que eu havia sentido flutuando sobre meu corpo ainda existia, mas agora estava coberta de conforto. Como se eu fosse uma criança sendo embalada nos braços de um pai. Não havia som, mas era como se o próprio espaço me falasse, não em palavras, mas em entendimento. Um convite silencioso me envolveu. Vem. Esse chamado despertou algo em mim. Não era autoritário, mas impossível de ignorar. Ainda assim hesitei, não por medo, mas porque tudo aquilo era além do que eu jamais imaginei. Passei a vida estudando o que poderia existir depois da morte, e mesmo assim aquilo era totalmente inesperado. Não era um tribunal, não era o descanso eterno, era mais. Sempre acreditei em Deus, mas o via como inalcançável, envolto num mistério intocável. Só que ali ele estava perto, muito perto, como se me conhecesse por completo e conhecia. Mas em vez de condenação, eu senti um convite, um chamado. Eu sentia ele me examinando, não com dureza, mas com uma clareza tão pura que era impossível esconder qualquer coisa. Ele não apenas via o que eu fiz, mas quem eu me tornei, e mesmo assim, não me rejeitou. Ainda assim, algo dentro de mim resistia. Aquela voz treinada por anos de Torá, de textos, de tradições, dizia que aquilo não fazia sentido, que não se encaixava, mas uma outra voz, mais íntima, falou mais alto. Isso é verdade. É isso que você sempre procurou, e eu sabia. Aquela luz não era contra o Deus que eu adorava. Era o próprio Deus, em plenitude. Era como se os véus que sempre me separaram dele estivessem sendo gentilmente retirados. E foi dentro dessa luz que senti outra presença. Não era separada de Deus, mas distinta, alguém. Eu ainda não vi o rosto, mas sabia. Alguém estava ali, me observando. Não com pressa, mas com a paciência de quem sempre soube que aquele momento chegaria. E quanto mais eu me aproximava, mais sentia. Não era só um lugar, era uma pessoa. Uma pessoa que me conhecia melhor do que eu mesmo. E não era só uma recepção, era um chamado. A presença começou a tomar forma. No começo, só uma impressão, como uma silhueta por trás de um véu de luz. Mas então foi como se esse véu fosse erguido. Ele estava ali diante de mim, majestoso sim, mas sem ser opressor, radiante, mas não cegante. Não era a luz que o iluminava, era ele que brilhava. Seu manto se movia como brisa, com um brilho suave, quase como fogo branco. E o rosto até hoje me faltam palavras. Não havia falhas nem dureza. Suas feições eram fortes e, ao mesmo tempo, gentis, eternas, mas humanas. Mas foram os olhos que me quebraram. Aqueles olhos, eles me atravessaram. Viram além das minhas convicções, do meu conhecimento, da minha segurança teológica. Foram direto ao que eu realmente era. Eu quis desviar o olhar, mas não consegui. No fundo, eu sabia exatamente quem ele era. Mesmo depois de ter passado a vida toda rejeitando, estudando sobre ele à distância, refutando com lógica e doutrina, agora não havia mais espaço para debate. Nenhuma argumentação era necessária, nenhuma palavra. Eu não soube quem ele era. Eu senti de forma plena, inevitável, inquestionável, era ele, Jesus. O nome não foi dito em voz alta, mas ecoou dentro de mim como um trovão silencioso. Dei um passo para trás não por raiva, mas porque tudo dentro de mim começou a desmoronar. Não pode ser. Meus joelhos falharam, caí, não por força, mas pelo peso esmagador da verdade que me atingia. Passei a vida buscando a verdade. Achei que a tinha encontrado na Torá, e em parte, encontrei. Mas ali, diante dele, percebi que só conhecia a sombra, o contorno de algo muito maior. Ele se aproximou. Não me acusou, não me evitou, ele se ajoelhou. Davi, ele disse, e quando falou meu nome, algo profundo em mim respondeu. Era amor, sim,
mas também autoridade, como se ele não estivesse apenas me chamando, mas ativando algo que sempre esteve adormecido. Você buscou a Deus por toda a vida, amor, serviu-o. Ensinou a sua palavra com sinceridade. Minhas lágrimas desceram. Quis explicar, me justificar. Mas nenhuma palavra saiu. Você foi fiel, continuou. Mas não entendeu a plenitude do plano. Aquilo me atravessou. Não com dor, mas com uma verdade tão nítida que me deixou nu por dentro. Toda a minha formação, toda a confiança nos textos e tradições, nada me preparou para aquele momento, mas não havia condenação. Apenas revelação. Você conhece as Escrituras, ele disse. Você trilhou o caminho da obediência. Mas a Torá nunca foi o destino. Ela era o sinal. A aliança que você honrou apontava para mim. Meu coração se partiu ali mesmo, não porque me senti traído, mas porque percebi que, por toda a vida, eu havia sentido falta dele. Em cada versículo, em cada oração, ele estava ali, e eu não via, e mesmo assim, ele me acolheu. Me conhecia com todas as minhas falhas, e ainda me chamava para perto. Chorei, mas não por desespero, era por algo maior, algo que eu nunca tinha experimentado. Totalidade, a verdade por trás da verdade. E mesmo assim, uma parte minha ainda hesitava. Por quê? Perguntei em silêncio. Porque agora? Porque eu? Ele me olhou. A compaixão nos olhos dele era insuportável. Porque eu te amo, disse. E porque você está pronto para ver. Ajoelhei diante dele tremendo, tentando absorver tudo. A luz ao redor mudou, não desapareceu, ficou mais intensa, mais profunda. E então algo aconteceu. Não fora de mim, mas dentro. Jesus estendeu a mão, não fisicamente, mas com algo mais poderoso, e de repente, fui lançado numa visão. Me vi no alto de uma montanha. O vento soprava forte, eu conhecia aquele lugar na hora. Monte Moriá. Vi Abraão, velho e firme, com o rosto sério. Ao lado dele, Isaac, jovem e inocente, carregando a lenha do próprio sacrifício. Eu ensinei esse texto centenas de vezes, mas agora eu estava vendo. Senti a dor de Abraão, a confiança de Isaac, o peso da obediência. Vi a faca subir. Ouvi o anjo gritar. Abraão parou, um carneiro apareceu no mato, e antes que eu respirasse aliviado, a cena mudou. Outra colina, outro céu, mas dessa vez, sem carneiro. Vi Jesus, ferido, carregando uma cruz. Sangue no rosto, o corpo quebrado. Mas, diferente de Isaac, ele sabia, e mesmo assim seguiu por vontade própria. Naquele instante entendi. A história de Isaac era mais do que um teste. Era uma previsão, um retrato. O filho de Abraão foi poupado. O filho de Abraão foi poupado. O filho de Deus. Não, sem tempo para processar, fui levado a outra cena. O deserto, os israelitas caíam envenenados pelas cobras. Moisés ergueu uma serpente de bronze num poste, e mandou o povo olhar e viver. Aquilo sempre me pareceu estranho, porque olhar para o símbolo do próprio veneno, e então vi sobreposta a imagem à cruz, Jesus, de braços abertos. E eu lembrei, quase como se alguém soprasse em meu ouvido, de um versículo do Novo Testamento que li e descartei. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Minha boca secou, meu coração disparou. Não era coincidência. Não era manipulação cristã. Era real, preciso, profético. Então, vieram os profetas. Vi com meus próprios olhos um homem espancado, ensanguentado, irreconhecível. Isaías 53. Desprezado e rejeitado, homem de dores, traspassado por nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades, pelas suas feridas, fomos curados. Eu sempre li isso, e me perguntava, quem era esse homem? Agora eu sabia, era ele. Olharão para mim aquele a quem traspassaram. Esse versículo sempre me intrigou, como Deus poderia ser perfurado. Mas agora, diante dele, tudo se encaixava. Era Jesus. O Salmo 22 veio em seguida. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Repartiram minhas roupas. Cada verso, cada símbolo, cada imagem. Agora estava clara. Todas as sombras que estudei minha vida inteira. Agora, tinha uma forma, substância, corpo e mais do que tudo. Tinha um nome. Era ele, Jesus. O nome ecoou dentro de mim como uma onda que não faz barulho.
mas varre tudo. Eu recuei. Não por raiva, mas porque senti meu interior inteiro se quebrando. Não pode ser. Meus joelhos cederam outra vez. Desabei. Não pelo impacto dele, mas pelo peso da revelação. Eu tinha buscado a verdade com todo o meu ser. Acreditei que ela é encontrada na Torá e, de certo modo, sim, encontrei. Mas agora, diante dele, percebi, só tinha visto fragmentos, reflexos, a sombra de algo infinitamente maior. Ele não me acusou, não me desprezou, se aproximou com mansidão. Davi, ouvir meu nome saindo da boca dele, foi como se uma parte esquecida da minha alma tivesse acordado. Você pesquisou as Escrituras, ele disse com os olhos cheios de compaixão, mas não conheceu aquele sobre quem elas testemunhavam. Naquele instante, tudo desmoronou. Ele sempre esteve lá, oculto à vista de todos, e de alguma forma eu não vi, ou talvez não quis ver. A luz ao nosso redor mudou de novo. Não ficou mais fraca, expandiu, como se o próprio tecido da realidade estivesse sendo gentilmente rasgado. Eu senti, eu sabia, algo sagrado estava prestes a ser mostrado. E então, sem palavras, percebi, eu estava prestes a ver o céu. Não era um lugar no sentido geográfico, era uma presença. Tudo era amor. Mas não esse amor emocional ou romântico que a gente fala por aqui. Era algo puro, intenso. Essencial não estava só ao meu redor. Era eu, em cada pensamento, em cada respiração, em cada batida do que restava do meu ser. A paz ali não era silêncio, era um som que vibrava dentro da própria existência. Uma melodia sem instrumentos, feita de eternidade. Olhei ao redor e vi pessoas, mas não com corpos como os nossos. Eram como luz, alegria, liberdade, se moviam com leveza, sem peso, sem tempo. E havia algo no olhar deles. Nenhuma tristeza, nenhuma vergonha, nenhuma máscara. Estavam inteiros, livres, em casa. O que mais me marcou foi o quanto cada um ali era conhecido totalmente. E mesmo assim, completamente amado. Não havia competição, não havia quem é mais, quem fez mais. Eles estavam conectados, unidos, não por serem iguais, mas por estarem em sintonia. E no centro de tudo isso, Deus não escondido, não distante, mas presente, como o ar que você não vê, mas sente em cada parte do corpo. Voltei-me para Jesus. O rosto dele parecia carregar toda aquela glória, como se até o céu fosse pouco perto da presença dele. Isso, ele disse, olhando o cenário à nossa frente, não é um prêmio. É o cumprimento do amor. É o relacionamento levado à plenitude. Apontou para os que celebravam naquela paz. Eles estão aqui, não porque seguiram regras, mas porque me conheceram, porque aceitaram o que foi dado de graça. Fiquei em silêncio, aquilo me esmagou. Passei a vida inteira focado em obediência, esforço, disciplina, e agora havia uma alegria que eu jamais sonhei. Eles não conquistaram isso? Perguntei quase sem voz, não. Ele respondeu com ternura. Eles receberam. Ele não estava desprezando a Torá, estava me mostrando o destino dela. A lei sempre apontou para isso. Não era uma escada a ser escalada, era uma placa dizendo: é por aqui. Eu não queria ir embora. Parte de mim já doía só de imaginar sair dali. Mas eu sabia, ainda havia mais para ver. A luz foi se suavizando, não de uma vez, mas como brasas que perdem o calor devagar. A música parou, a harmonia se calou, então veio o frio. Não físico, era a ausência de paz, de amor, de presença. O ar, se é que posso chamar assim, estava denso, cheio de tristeza. Eu não brilhava mais, eu estava na escuridão. Não uma escuridão comum, era uma sombra viva, sufocante, algo que pressionava por todos os lados. Não era apenas falta de luz, era a recusa da luz. Demorei para enxergar algo, mas quando meus olhos se acostumaram, vi figuras, algumas enroladas sobre si mesmas, outras andando em círculos agarradas ao nada. Eram humanas, ou pelo menos, foram um dia. Agora, apareciam borrões, esmaecidas, como ecos do que um dia foram, e seus rostos, o que vi ali não foi o tormento de fora, era a dor por dentro, um tipo de arrependimento que não dava para descrever. Uma saudade amarga, um vazio que gritava. Eles não estavam sendo punidos, estavam sofrendo a consequência de uma separação, que no fundo sabiam que poderia ter sido evitada. Eles sabiam o que rejeitaram, não por ignorância,
mas por escolha. Senti Jesus ao meu lado de novo. Sua presença ainda estava comigo mais distante, como um sussurro no meio da tempestade. Essa é a realidade da separação, ele disse. A voz dele não era dura, era triste, não é punição. Davi é consequência, não consegui falar, só sentia. É conseguir falar, só sentia, eles são amados. Ele continua cada separação. Eu quis desviar os olhos, quis esquecer, quis não ter visto, mas não consegui. Uma mulher me chamou a atenção. Ela estava perto de um abismo enorme, os olhos fixos, talvez na luz que eu havia visto antes. As lágrimas desciam em silêncio. Ela estendia a mão, repetidamente, como quem tenta alcançar algo que conhecia, e perdeu. Outros vagavam sem rumo, presos em ciclos, alguns simplesmente parados, sem expressão, sem direção, perdidos. Um grito começou a crescer dentro de mim. Não por mim, por eles? Quanto tempo? Perguntei a Jesus. Há quanto tempo eles estão aqui? Ele não me deu uma resposta direta, apenas olhou com tristeza e disse: a verdade precisa ser escolhida. Eles não aceitaram lá, e não aceitaram aqui. Foi aí que eu quebrei. Meu coração parecia se partir no meio. Eu que passei a vida acreditando na justiça e nas consequências, agora me via diante de algo que não era injusto, mas era definitivo. O tormento não vinha de fogo ou correntes, vinha do que eles perderam. E pior, do que ainda escolhiam não aceitar. Jesus me olhou com um amor que eu jamais esquecerei. Seus olhos estavam cheios de dor. Foi por isso que eu vim. Ele disse com calma, não para condenar, mas para salvar. Naquele instante, tudo fez sentido. Ele não estava bravo. Não havia condenação. Ele chorava por eles e ainda chora. A luz voltou, suave, como o sol nascendo devagar depois de uma noite muito escura. O calor da presença dele me envolveu de novo, e eu chorei, mas não mais de medo. Era dor pelo que vi, pela separação, pela recusa, pela escolha de se afastar do amor. Jesus ficou ao meu lado em silêncio, me dando tempo para digerir tudo. Até que sem palavras nos movemos. Não caminhamos. Foi como atravessar algo invisível. E então paramos diante de um pergaminho. Mas não era comum. Ele estava vivo, palavras brotavam da superfície, como chamas conscientes. Era eterno. Aliança, disse ele. Você é amor. Você é um rol. Você viveu por ela. Balancei a cabeça, ainda tremia por dentro. E você estava certo em honrá-la. Continuou. Ela é sagrada, mas você nunca foi feito para carregá-la sozinho. O pergaminho se abriu mais, vi os textos da Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, depois os profetas, os salmos, os escritos, e então algo sobrenatural aconteceu. As passagens começaram a se conectar como fios invisíveis. Gênesis 22, Abraão e Isaque, Êxodo 12, o sangue do cordeiro nas portas, Números 21, a serpente de bronze erguida no deserto, Salmo 22, traspassaram minhas mãos e meus pés, Isaías 53, esmagado pelas nossas iniquidades, Zacarias 12, olharão para mim, aquele que traspassaram, cada verso que eu conheci. Tudo se encaixava. Não eram textos soltos. Eram peças de um plano divino. O mesmo plano que eu estudei a vida inteira, mas sem enxergar o desenho completo. Jesus olhou para mim e disse, com voz firme, mas cheia de ternura: eu não vim abolir a lei ou os profetas, mas cumprir. Essas palavras me atravessaram como uma espada, mas não de dor, de clareza, de libertação. Eu sempre acreditei na aliança com Israel. Sempre ensinei que as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó eram eternas. E ainda acreditava nisso, mas agora eu via, a aliança era um início, um alicerce, uma estrada, que levava até ele. Cada sacrifício, disse ele, cada festa, cada mandamento, tudo apontava para o futuro. Não para apagar o que veio antes, mas para levá-lo à plenitude. Eu mal conseguia respirar. Era como se a revelação fosse pesada demais para o meu peito suportar. Sussurrei. Todos esses anos. Eu achei que ainda estávamos esperando. Você estava. Ele respondeu com doçura. E eu vim. Mas não me reconheceram, porque esperavam poder. Não, trona, não. Pensei nos anos e anos de Pessac, nas noites em que dizia, no próximo ano em Jerusalém,
nas preces que fizemos pedindo redenção, na esperança do Messias. E agora eu via, ele veio, e eu não soube reconhecer. Meu coração estava dividido entre amor e dor. Eu o ensinei errado, mesmo tentando acertar. Eu disse a eles que o Messias ainda viria, murmurei. Jesus me olhou nos olhos. Seus olhos estavam cheios de verdade e misericórdia. E agora eu estou mostrando que vim. A aliança não foi quebrada, foi cumprida. As promessas não foram esquecidas, foram completas. E você, Davi, você é amado. Sua devoção não foi em vão. Ela te trouxe até aqui. Cobri o rosto com as mãos e chorei. Não de vergonha, mas de reverência. Eu tinha defendido minha fé com todas as forças. Tinha honrado as Escrituras com zelo. E de fato, elas eram verdadeiras. Mas não eram o fim. E agora, eu vi o resto da história. Ali, diante de mim, estava a Torá viva, o cumprimento da lei, a palavra encarnada, aquele por quem tudo existia, e pela primeira vez na vida, eu soltei o que eu sabia, e abri os braços para o que eu sentia. Eu só ouvia Jesus olhou para mim, e mesmo sem trovões ou luzes no céu, eu sabia. Algo imenso estava prestes a ser dito. Você foi fiel. Ele falou com uma voz que era ao mesmo tempo firme e cheia de ternura. Você amou a Deus com todo o seu coração, alma e força. Você ensinou sua palavra com sinceridade. Essas palavras pesaram, mas não como um fardo, como honra. Ele não estava apagando o meu passado, ele estava validando. Mas então, com delicadeza, ele continuou. Agora você está sendo chamado para algo maior. Eu não consegui responder. Só sentia. Você será uma ponte. Ele disse, entre o que foi e o que é, entre a aliança que viveu e o cumprimento que agora viu. Houve uma pausa. Ele queria que as palavras afundassem e afundaram. Há outros, como você, continuou. Outros que amam a Deus com sinceridade, mas ainda não enxergam a plenitude do seu plano. Você deve ir até eles, não para acusar, mas para revelar, mostrar o que agora sabe. Aquilo me atingiu com tudo. Logo eu, um rabino que passou a vida inteira rejeitando Jesus, agora encarregado de testemunhar aquilo que neguei. Mas porque eu, sussurrei, quebrado. Ele olhou bem dentro dos meus olhos. Porque seu coração é sincero. Porque você buscou a Deus não com arrogância, mas com amor. E porque quem confia em você, ouvirá quando você falar. Desabei de joelhos. Eu não sou digno, sussurrei. Ninguém é, ele respondeu, mas todos são amados, e agora você foi enviado. Essas palavras não apagaram meu medo, mas acenderam coragem. Ali eu entendi essa missão não nascia da culpa, nascia do amor. Amor por Deus, amor pelo meu povo, amor pela verdade que eu sempre quis, e finalmente encontrei. E então, com tudo em mim, eu disse sim. No instante em que aceitei, a atmosfera mudou, a luz permaneceu. A paz também, mas senti algo se mover, como um puxão, não me afastando dele, mas me levando de volta. Está na hora, Jesus disse. O que você viu não é só para você, deve ser compartilhado. Eu não queria ir. Tudo em mim gritava para ficar ali, naquela presença perfeita, mas eu sabia, ele estava certo. Com um último olhar, ele colocou algo em mim, não com as mãos, mas com o espírito, uma clareza, um fogo, um chamado que eu sabia, nunca mais iria apagar. Então, tudo acelerou. Senti-me caindo, não como um tombo, mas como se atravessasse camadas de realidade. A luz foi se apagando, o calor sumindo, o silêncio deu lugar ao som, barulhos, dor. Uma dor aguda rasgou meu peito, como se algo estivesse me esmagando por dentro. Engasguei, tentei respirar, luz ofuscante no teto, fluorescente, fria. Máquinas apitando, vozes gritando. Ele voltou. Fica com a gente. Rabino, segura, mãos, pressionavam meu corpo. Agulhas, almofadas geladas. Eu estava de volta ao corpo, de volta ao corpo, de volta ao hospital, de volta ao mundo que eu tinha deixado. E ainda assim eu respirei. Fraco, raso, mas respirei. Virei a cabeça devagar. Miriam estava ali,
ao meu lado, segurando minha mão com força, os olhos cheios de lágrimas. Ela sussurrou meu nome, como se fosse uma oração. Eu queria contar tudo, cada detalhe, cada verdade, mas minha garganta estava seca, meu corpo fraco demais, então só olhei com aquele olhar. Eu pedi para ela entender. Estou vivo, mas nada é como antes. Tudo mudou. Eu só conseguia escutar. Meu corpo estava presente, mas minha alma ainda estava lá, em tudo o que vi, tudo o que vi, tudo o que vi. Jesus me olhou, e mesmo sem trovões nem clarões, eu sabia. Algo sagrado estava prestes a ser dito. Você foi fiel. A voz dele era firme, mas suave. Você amou a Deus com tudo o que tinha. Ensinou com verdade, com sinceridade. Essas palavras me tocaram fundo. Ele não estava rejeitando minha jornada, ele estava honrando ela. Mas então ele disse algo que mudou tudo. Agora, você está sendo chamado para mais. Eu não consegui responder, só sentia. Você será uma ponte, ele continuou, entre o que foi e o que é, entre a aliança que viveu e a plenitude que agora conheceu. Ficamos em silêncio por um instante, até que ele completou. Há outros como você, que amam a Deus de verdade, mas ainda não veem o plano completo. Você deve ir até eles, não para condenar, mas para mostrar o que viu. Aquilo me esmagou, e me levantou ao mesmo tempo. Eu, que passei a vida rejeitando Jesus, agora era chamado a testemunhar sobre ele. Mas por que eu sussurrei? Porque o seu coração é sincero, porque você buscou a verdade com amor. E porque quem confia em você vai ouvir quando você falar. Me ajoelhei. Eu não sou digno, ninguém é, ele disse, mas todos são amados, e você foi enviado. Essas palavras não apagaram meu medo, mas me deram força. Ali, entre céu e terra. Eu disse, meu sim, de verdade. De alma. E no instante em que aceitei, algo em mim mudou. A paz ficou, mas senti um movimento, um retorno. Está na hora, ele disse. O que você viu não é só para você. É para ser contado. Eu queria ficar. Tudo em mim queria, mas ele sabia. E eu também, com o último olhar, Jesus me deu algo invisível. Não com as mãos, com o espírito. Um fogo, uma clareza. Uma verdade que nunca mais sairia de mim. E então veio a queda, não para baixo, mas para dentro. Como se eu passasse. Senti o peito sendo esmagado. Engasguei, busquei ar com desespero, luzes brancas, máquinas apitando, vozes desesperadas. Ele voltou. Fica com a gente, Rabino. Mãos me tocando, agulhas, lençóis frios. Eu estava de volta. De volta ao hospital, ao corpo, ao mundo. A dor era absurda. Física e emocional. Comparado ao que eu tinha vivido, aquilo era sufocante. Mas ainda assim eu respirei. Virei a cabeça com esforço. Miriam estava ali. Segurava minha mão. Os olhos inchados de tanto chorar. Sussurrou meu nome, como se fosse uma oração. Eu quis falar. Então, só olhei para ela, com aquele olhar, pedi que ela visse. Eu voltei, mas nada mais é igual. Os dias que vieram foram tranquilos por fora, mas por dentro uma tempestade. Eu deitava naquela cama, cercado de aparelhos e barulhos, tentando entender. Eu sabia o que tinha visto. Eu sabia quem tinha encontrado. E ainda assim, o medo me paralisava. Não o medo da morte. Eu já tinha passado por isso. Era o medo do que viria se eu falasse. O que Miriam diria? Meus filhos, meus alunos, a congregação, será que me chamariam de louco, de traidor, de herege? Minha identidade inteira era construída em torno do rabino que eu era. E agora, eu havia conhecido aquele que passei a vida ignorando. A culpa vinha em ondas, culpa por não ter visto antes, e culpa por ainda estar em silêncio. Na terceira noite não consegui dormir, o corpo doía, mas o coração muito mais. Com dificuldade me sentei e abri a gaveta ao lado da cama. Lá dentro estava o livro. Não era a Torá. Lá dentro estava o livro. Não era a Torá, nem o Talmud, era um Novo Testamento. Um cristão tinha me dado anos atrás. Guardei por educação, nunca toquei. Naquela noite, eu abri, minhas mãos tremiam. A primeira frase, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Continuei, lendo, devagar, e lá estava ele.
Não só o Jesus que conheci na luz, mas o mesmo dos profetas, andando, curando, ensinando. Cheguei ao Sermão da Montanha. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Vim cumprir. Foi como uma onda. Ele não era uma nova religião. Ele era a continuação, o cumprimento. As sombras que eu conhecia estavam ganhando forma. Quando voltei para casa, tudo parecia igual. A mesa de jantar, os livros da Torá, a mezuzá na porta. Mas eu era outro. Caminhei como um estranho dentro da própria casa. Eu sabia o que precisava fazer, mas o medo ainda me travava. Comecei com quem mais amava. Reuni Miriam e meus 3 filhos na sala. Eles já percebiam que algo estava por vir. Preciso contar o que aconteceu. E contei. Tudo. A luz, a presença, Jesus, o céu, o inferno, as visões, as palavras, a missão. Vi-se os rostos mudarem. Confusão, dúvida, silêncio. Até que meu filho do meio perguntou: "Você está dizendo que acredita em Jesus?" Hesitei. Depois, só balancei a cabeça. Sim, eu o conheci. Não ouvi sobre ele, eu ouvi e entendi. Ele é o cumprimento de tudo o que acreditamos. Miriam chorou. Não disse nada, somente olhou. Tentando encontrar o homem que ela conhecia, minha filha perguntou: "E a Torá tudo o que você nos ensinou?" "Ainda é verdade", respondi. "Mas agora vejo o quadro inteiro." Ele não apagou. Ele completou. Houve lágrimas, muitas perguntas, silêncios longos. Mas eles ficaram, eles ouviram e não foram embora. A parte mais difícil veio depois, dizer à congregação. Me levantei numa manhã de Shabat, com o coração batendo como nunca. Olhei para aqueles rostos, pessoas que confiei, que guiei, que me seguiram por anos, e disse: "Preciso falar com vocês, não como rabino, mas como um homem que morreu e voltou." Totalmente mudado, descrevia a luz, a presença, as visões. E então disse a frase que no fundo sabia que partiria aquela sala em 2. Eu conheci Jesus, e agora creio que ele é o Messias, que nossas escrituras sempre apontaram. O ar ficou denso. Silêncio. Suspiros. Murmúrios. Alguns abaixaram a cabeça, outros choraram. Alguns se levantaram e foram embora. Mas alguns ficaram, os olhos fixos nos meus, não com raiva, mas com sede. Vi um homem no fundo, um cético, com quem debatia nos estudos da Torá. Agora, com lágrimas escorrendo pelo rosto, eu não tentei convencer ninguém. Não discuti. Só contei, com verdade, com respeito, com amor. Disse que ainda amava a Torá, que minha identidade como judeu não tinha morrido, ela tinha crescido. Eu não abandonei a aliança. Eu vi seu cumprimento. Foi a coisa mais difícil que já fiz, mas também a mais honesta. E naquela honestidade, algo começou a mudar, devagar, sem fórmulas. Mas de verdade, a vida depois disso não ficou mais fácil. Ficou mais clara. Hoje, eu não vejo mais a Torá e o Evangelho como 2 livros distantes. Vejo como uma só história. A lei que antes eu via como um caminho para a justiça, hoje entendo como um mapa. E o único que pode segui-lo perfeitamente foi ele. Cada vez que abro as Escrituras, tanto o Tanakh quanto o Novo Testamento, é como enxergar com outros olhos. Onde antes via mandamentos, agora vejo promessas. Onde antes via sombras, agora vejo substância. Messias, meu estudo não parou, pelo contrário, se aprofundou. Versos que eu recitava há anos agora, me arrancam lágrimas. Isaías 53, o Salmo 22, os rituais de Pesach, Yom Kippur, os sacrifícios de Levítico, todos eles agora fazem sentido. Jesus não apagou nada, ele preencheu tudo, e ele me mudou. Comecei a falar. Primeiro em grupos pequenos, depois em encontros interreligiosos, não para debater teologia, mas para compartilhar uma história real. Alguns me ouviram com o coração aberto, outros, nem tanto. Fui cortado por colegas, chamado de herege, de traidor, mas eu não guardo mágoa. Eu entendo, porque eu já estive naquele lugar, fechado, defensivo, certo demais para ver o que estava bem diante de mim. Foi preciso literalmente morrer para enxergar. Mas a cada porta que se fechava, outras se abriam. Conheci tantos buscadores, judeus, cristãos, gente no meio do caminho, perdida entre 2 tradições. E para eles digo, Jesus não é o fim do judaísmo, ele é o seu cumprimento.
Miriam, minha esposa, que um dia me ouviu em silêncio, atordoada, hoje lê o Novo Testamento comigo. Oramos juntos, não por hábito, mas por comunhão. Nossos filhos, anticéticos, hoje fazem perguntas mais profundas. E eu não apresso nada. A verdade não se impõe, ela se revela. E é isso que sinto que fui chamado a fazer. Não pressionar, não forçar, revelar, ser ponte, entre a Torá e o Evangelho, entre a lei e a graça, entre corações e o Messias. Aprendi a conviver com a tensão, com os custos. A verdade raramente é confortável, mas ela liberta. Sim, perdi muito, comunidade, status, certeza, mas o que vi naquela luz vale mais que tudo. Eu não trocaria meu encontro com Jesus por nada, e é por isso que eu falo, em sinagogas, em igrejas, em fóruns online, às vezes em voz alta, às vezes no sussurro, não para convencer. Às vezes no sussurro, não para convencer. Mas por gratidão, gratidão àquele que me conheceu quando eu deveria ter morrido, àquele que me chamou pelo nome, àquele que me deu uma nova chance, não só de viver, mas de viver na verdade. Se você chegou até aqui, se leu tudo isso, quero te deixar com um pedido. Busque a verdade, mesmo quando ela desafia tudo o que você achava que sabia, mesmo que custe conforto, reputação ou comunidade, porque vale a pena. E quando você encontrar, não uma ideia, mas uma pessoa, tudo vai mudar. Assim como aconteceu comigo. Eu li a Torá como quem lê um mapa, crendo que já conhecia o destino. Mas depois daquele encontro, percebi que o mapa apontava para um lugar que eu nunca tinha chegado. Hoje, quando leio as Escrituras, não vejo perda. Vejo plenitude. A Torá não foi apagada, ela foi iluminada. As promessas feitas a Abraão, Moisés e Davi não foram substituídas, foram cumpridas. E agora eu caminho entre dois mundos. Ainda guardo o Shabat, ainda jejuo no Yom Kippur. Ainda estudo o Talmud, mas com a certeza de que a história não terminou ali, ela continuou. Seguiu até os evangelhos, até a cruz e até o túmulo vazio. Aprendi a não buscar aceitação. Minha missão não é agradar, é ser honesto e se apenas uma pessoa, uma só, ouvir isso e começar a se perguntar se Jesus poderia ser quem ele disse ser, então já valeu a pena. Miriam, segue comigo. Em silêncio. Em fé, nossas orações são outras agora. Menos rituais, mais relacionamento. Nossos filhos perguntam, eu não dou respostas prontas, dou o que me libertou. A verdade. Para você que ouve minha história e se sente incomodado, eu entendo. Eu também lutei contra isso. Fechei essa porta por décadas. Mas um dia Jesus abriu, e o que encontrei não foi uma traição, foi a conclusão de tudo que sempre acreditei. Então, por favor, se puder levar algo daqui, leve isso. Procure a verdade. Ela pode não ser confortável, pode abalar tudo. Mas se você encontrar aquele que eu encontrei, você nunca mais andará na escuridão. Que história incrível e transformadora. A Bíblia nos lembra em João, capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Muito obrigado, Rabino Davi, por compartilhar essa experiência tão profunda e corajosa conosco. E a você que assistiu até aqui, que as bênçãos do Eterno toquem em sua vida com luz, clareza e verdade. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue buscando, continue sentindo, e nunca pare de questionar com o coração aberto.